Peço ao novo secretário que faça leitura ao projeto de lei número 02/2022, que altera a lei municipal número 900, que criou o Conselho Municipal de Cultura e o Fundo de Desenvolvimento Cultural de Ibatiba. Para esclarecer, que é um parecer conjunto da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Juventude, Cultura, Esporte e Meio Ambiente. Parecer sobre o projeto de lei ordinário número 02/2022. Relatório. O projeto de lei ordinário número 02/2022, de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, que altera a lei número 900/2020, criou o Conselho Municipal de Cultura e o Fundo de Desenvolvimento Cultural de Ibatiba e dá outras providências, veio a essas comissões, recebeu o parecer. Fundamentação. O parecer acisarado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação deve observar o aspecto jurídico e de mérito da iniciativa legislativa posta exame. Desse modo, analisaremos sua constitucionalidade, legalidade, regimentalidade e redação. Constitucionalidade. Sobre o aspecto constitucional, observamos que o projeto de lei em debate tem por escopo a organização administrativa do Poder Executivo Municipal. Segundo o Comando Constitucional, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha B, da Constituição Federal, em aplicação por simetria, note-se que a competência para a propositura da norma em comento é privativa do chefe do Poder Executivo, sendo assim incontestável o permissivo constitucional para que o município edite normas de que tratem a organização administrativa de serviços públicos. Legalidade. No que toca à legalidade do projeto de lei em comento, não há o que contestar. Destaco a conformidade da proposição em comento com a Lei Orgânica Municipal, em especial o artigo 58, inciso 3, que garante a competência privativa ao chefe do Poder Executivo para propor projeto de lei que trata de estruturação de conselho. Ademais, a Lei Orgânica Municipal impõe ao poder público o dever de garantir o pleno exercício da cultura, fomentando a manutenção do Conselho Municipal de Cultura nos termos do artigo 198. Nesse sentido, a aprovação desta lei é indispensável para o fomento da cultura municipal por meio de celebração de convênios, conforme consta em anexo à mensagem encaminhada pelo Poder Executivo. Portanto, verifica-se que a propositura encontra-se alinhada ao que regulamenta a lei orgânica, sendo instrumento indispensável para o fomento de eventos culturais no município de Ibatiba. Regimentalidade. No que toca à regimentalidade do projeto de lei ora analisado, não pairam dúvidas quanto à sua regularidade, visto que todo o trâmite necessário para o atendimento ao devido processo legislativo foi atendido, estando apto para apreciação e votação dos excelentíssimos vereadores dessa casa. Redação. Finalmente, em relação à redação do projeto de lei, não verificamos qualquer inconformidade com as regras gramaticais estabelecida pela norma culta da língua portuguesa. Conclusão. Desta feita, analisamos o PLO 02/2021, opinamos pela sua constitucionalidade, bem como seu regular prosseguimento ao plenário da Casa. João Pedro Carvalho Rocha, presidente; Emiliano Ribeiro Lazo, membro; Leonardo David Alexandrino de Carvalho, secretário; Comissão de Juventude, Cultura, Esporte e Meio Ambiente, Roberto dos Chaves, presidente; Silvio Rodrigues de Oliveira, secretário; Leonardo David Alexandrino de Carvalho, membro. Em discussão, o parecer conjunto das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Juventude, Cultura, Esporte e Meio Ambiente. Em discussão. Ninguém a discutir. Em votação, o parecer da comissão. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se ponham de pé. Aprovado por unanimidade entre os presentes o parecer conjunto das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Juventude, Cultura, Esporte e Meio Ambiente ao projeto de lei ordinária 02/2022, oriundo do gabinete do prefeito. Já volta o projeto. Discussão, né? Em discussão, o projeto de lei 02/2022, que altera a lei municipal 900/2020, que criou o Conselho Municipal de Cultura e o Fundo de Desenvolvimento Cultural de Ibatiba. Pela ordem, presidente. Só mesmo para esclarecer a quem nos acompanha e todos que se fazem presente aqui, esse projeto é importante para o setor cultural porque faz uma adaptação à legislação moderna que permite que o Conselho receba aportes de recursos federais e estaduais, antes não previsto nesse Conselho. Então, o Conselho ele tinha recurso próprio, destinação do Poder Executivo. Agora, a gente está permitindo que o Conselho receba e que faça o gerenciamento aí, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, Cultura e Turismo, né, o planejamento para fazer a distribuição desse recurso. Então, vai vir um recurso para o fundo do Conselho que vai fazer o gerenciamento. Isso é muito importante. E assim, para ter noção, já está cotado aí
no Congresso 2 projetos de leis que vão, sei lá, dar um boom aí no setor cultural. Aí eu estou vendo o Celcinho aqui, que trabalha com sonorização, enfim, temos nossos artistas. Por exemplo, a Lei Aldir Blanc II, ela prevê 3 bilhões de recursos em todo o Brasil. Com o rateio vai vir um pouco de recurso para o município. Tem a lei também que está tramitando, a lei do Paulo Gustavo, né, quase 4 bilhões de recursos, né, para projetos culturais. E agora já foi assinado um convênio aí do governo do estado, que é o programa Coinvestimentos, Fundo a Fundo, que deve chegar no município aí um valor de mais de R$100 mil para projetos culturais, para os nossos artistas, para quem trabalha com o setor cultural. Ou seja, o que a gente está votando aqui é adaptação para que o Conselho consiga receber esses recursos e que a gente possa investir no setor cultural, que foi tanto prejudicado na nossa pandemia. Então, um projeto importante, e eu peço aí que os vereadores acompanhem a votação desse projeto, que a gente aprove e que a gente dê um sinal para o setor cultural, que foi tanto amargurado nessa pandemia. Continua a discussão. Eu gostaria só de justificar, salientar que esse projeto de lei, ele só regulamenta o município para poder receber esses recursos, tanto a nível federal quanto a nível estadual. Ninguém a discutir. Em votação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se ponham de pé. Aprovado por unanimidade entre os presentes, projeto de lei que altera a Lei Municipal 900/2020, que criou o Conselho Municipal de Cultura e o Fundo de Desenvolvimento Cultural de Ibatiba, oriundo do gabinete do prefeito. Não, isso aqui só... Peço ao novo secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei 03/2021, que dispõe sobre denominação de locadouro público municipal Guilhermina Freitas César, de autoria do vereador Roberto Luiz Chaves, Robertinho Magnético. Parecer sobre o projeto de lei ordinária número 03/2022. O projeto de lei ordinária número 03/2022, da iniciativa do vereador Roberto Luiz Chaves, que visa nomear logradouro público, vem a essa comissão receber o parecer jurídico. Sobre o aspecto constitucional, observamos que o artigo 18 da Constituição Federal cria e confere autonomia a todos os entes federativos, especificando em seu artigo 30, inciso 1, que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Sendo assim, incontestável o permissivo constitucional para que o município edite normas de interesse local. Legalidade, no que toca à legalidade do projeto de lei em comento, não há o que contestar também. Destaca a conformidade da proposição com a lei orgânica municipal, em especial o artigo 32, inciso 15, que assim prescreve: compete à Câmara Municipal deliberar, com a sanção do prefeito, não exigida para os casos de competência exclusiva do Legislativo, dispor sobre todas as matérias de sua competência, especialmente denominação ou alteração de próprios vias e logradouros públicos. Destaca-se que a senhora Guilhermina Freitas César foi uma pessoa que muito contribuiu para o desenvolvimento do município, sendo pessoa muito estimada, o que nos impõe como representante da sociedade batibense a concessão da justa homenagem. Portanto, não param dúvidas que a proposição legislativa está amparada em norma municipal, razão pelo qual podemos concluir pela sua legalidade. Regimentalidade, no que toca à regimentalidade do projeto de lei ora analisado, não param dúvidas quanto à sua regularidade, visto que todo o trâmite necessário para o atendimento devido ao processo legislativo foi atendido. Redação, finalmente, em relação à redação do projeto de lei, não verificamos qualquer inconformidade com as regras gramaticais. Conclusão, desta feita analisamos o PLO 03/2022 e opinamos pela sua constitucionalidade, bem como seu regular prosseguimento ao plenário da Casa. João Pedro Carvalho Rocha, presidente; Emiliano Ribeiro Lazo, membro; e Leonardo David Alexandrino de Carvalho, secretário. Em discussão, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei 03/2022. Presidente, é só mesmo para fazer, pela ordem, fazer justiça aqui, registrar aqui e agradecer a assessoria jurídica da Casa, o procurador, o assessor Vinícius, a assessora Bruna, por todo esse trabalho aqui de ajudar a comissão a elaborar, né, os pareceres jurídicos. Como quem nos acompanhou no início sabe que esses projetos chegaram na casa hoje, e aí os servidores se empenharam já de achar legalidade e nos ajudaram aqui a realizar e a construir esse parecer jurídico, não só desse projeto, mas como um projeto da dignidade feminina, né,
o combate à pobreza menstrual e também no programa, né, Novos Caminhos dos Tropeiros. Então, aqui vai meu registro e o meu agradecimento a toda a assessoria jurídica da Casa de Leis de Ibatiba. Continue a discussão. Ninguém a discutir. Em votação. Vai, mas estão em discussão. Tá. Favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, se ponham de pé. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei ordinária 03/2022. Em discussão, o projeto de lei ordinária 03/2022, que dispõe sobre a denominação do locadouro público municipal Guilhermina Freitas César, de autoria do vereador Roberto Luiz Chaves, Robertinho Magnético. Em discussão? Vereador Silvio. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o nobre vereador Robertinho por estar, assim, dando o nome de uma rua, a dona Guilhermina. Eu que tive o privilégio de conhecê-la, dona Guilhermina, uma mãe exemplar, uma dona de casa exemplar, uma religiosa exemplar, que veio para Ibatiba nos idos de 82. Essa data, e morou em Ibatiba até 97. Essa data, ela me tem uma recordação muito grande, que nessa época eu estava formando bacharel em contabilidade e tive o privilégio de ser professor junto com seu filho, Aloysio César, uma pessoa que essa casa também já reconheceu como ibatibense, com título de cidadão ibatibense, e não poderia ser diferente, vindo da dona Guilhermina, uma pessoa de bem como o Aloysio. Falar da dona Guilhermina sem falar do Aloysio é muito difícil. Aloysio César, que eu conheço há muitos anos, ele vem do escritório César Contabilidade, que desde 1958, seu tio, qual ensinou a profissão também de contador, é contador do Barateiro Móveis, do Barateiro Material de Construção, foi contador do Barateiro, do Grupo Barateiro, 63 anos. Hoje, o escritório é comandado por Rovergilson, doutor Rovergilson César, formei com ele, doutor Rovergilson, que também é advogado, continua com a tradição do seu pai, e o Aloysio veio justamente para dar suporte em 82 ao Grupo Barateiro e às outras empresas que ele fazia em Ibatiba, como a Casa Alcure, empresas mais antigas de Ibatiba. Criou um escritório, convivi com o Aloysio, e dona Guilhermina, como eu disse, nós vamos estar imortalizando dona Guilhermina com o nome de uma rua. E o Aloysio, para falar um pouquinho do Aloysio, como eu disse, Aloysio foi, quando eu era presidente da Pestalozzi, ele fez parte da diretoria da Pestalozzi voluntariamente, foi contador da Pestalozzi, ele prestou serviço na APAI, ele é contador voluntário da Casa de Repouso Nossa Senhora da Penha. Então, quero parabenizar o vereador Robertinho. Dona Guilhermina viveu com a gente em Ibatiba 15 anos, dedicada à igreja, uma senhora magnífica que eu tive o privilégio de conhecer, e quero parabenizar Vossa Excelência por esse projeto de lei. Parabéns. Continua a discussão. Ninguém a discutir. Em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, se ponham de pé. Aprovado por unanimidade entre os presentes. Peço ao nobre secretário que faça a leitura. É um parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação e a Comissão de Juventude, Cultura, Esporte e Meio Ambiente. O parecer ao projeto 04/2022, que institui o Programa Municipal Infraestrutura do Turismo Novos Caminhos dos Tropeiros. Parecer sobre o projeto de lei número 04/2022.
Relatório. O projeto de lei ordinária número 04/2022, de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, que cria o Programa Municipal de Infraestrutura do Turismo, Novos Caminhos dos Tropeiros. Veio a essas comissões, recebeu o parecer. Fundamentação. Constitucionalidade. Sobre o aspecto constitucional, observamos que o projeto de lei em debate é de iniciativa do chefe do Poder Executivo, conforme estabelece o artigo 30, inciso 1 e 2 da Magna Carta, sendo assim incontestável o permissivo constitucional para que o município edite normas que tratem de organização do turismo no município. Legalidade. Destaca a conformidade da proposição e comento com a lei orgânica, em especial os artigos 8º, inciso 12, artigo 11, inciso 5, a linha G, artigo 142 e artigo 203, parágrafo único, que impõe o dever do Executivo promover o turismo local. Outro sim, a lei orgânica fixa a competência do chefe do Poder Executivo para tal propositura, conforme o artigo 58, inciso 3. Regimentalidade. No que toca à regimentalidade do projeto de lei ora analisado, não param dúvidas quanto à sua regularidade, visto que todo o trâmite necessário para o atendimento ao devido processo legislativo foi atendido. Redação. Finalmente, em relação ao projeto de lei, não verificamos qualquer inconformidade com as regras gramaticais estabelecidas. Conclusão. Analisamos e opinamos pela constitucionalidade, bem como o seu regular prosseguimento ao plenário da Casa. João Pedro Carvalho Rocha, presidente, Emiliano Ribeiro Lazo, membro, Leonardo David Alexandre de Carvalho, secretário, e Comissão de Juventude, Cultura, Esporte e Meio Ambiente, Roberto Luiz Chaves, presidente, Silvio Rodrigues de Oliveira, secretário, e Leonardo David Alexandre de Carvalho, membro. Em discussão, o parecer conjunto da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Juventude, Cultura, Esporte e Meio Ambiente ao projeto 04/2022, de autoria do Gabinete do Prefeito, que cria o Programa Municipal de Infraestrutura do Turismo, Novos Caminhos dos Tropeiros. Em discussão, o parecer. Ninguém a discutir. Em votação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários ponham de pé. Aprovado por unanimidade entre os presentes. Em votação. Em discussão, o projeto que cria o Programa Municipal de Infraestrutura do Turismo, Novos Caminhos dos Tropeiros. Em discussão, o projeto. Vereador João Pedro. Pela ordem, presidente. É um projeto muito importante, como Vossa Excelência sabe, e Vossa Excelência esteve presente na reunião que o prefeito falou que lançaria esse projeto e mandaria aqui para a Câmara, que a meta aí do Poder Executivo é investir no nosso turismo, e por isso ele deu destaque a esse projeto para que se invista nas estradas, né, que liga a empreendimentos turísticos, e, consequentemente, vai beneficiar a comunidade que aquele empreendimento turístico está localizado. E aí a gente vê, né, que as nossas estradas rurais foram devastadas pelas chuvas. E a gente fica feliz de o Poder Executivo estar se preocupando em estruturar melhor nossas estradas, dar infraestrutura e, com isso, também beneficiar o nosso turismo local. Como Vossa Excelência sabe, presidente, o senhor mesmo destacou no seu discurso que se criou, né, através do deputado Marcelo Santos, a rota da cerveja artesanal e do café de qualidade. E esse projeto ele chega em boa hora, porque vai dar infraestrutura a todos os nossos empreendimentos rurais. E, com isso, a gente vai impulsionar, né, o turismo, que é uma economia limpa, é uma economia criativa e, com certeza, vai gerar emprego e renda para o nosso município. Então, esse projeto sinaliza que a gente está avançando, que a gente está pensando, sim, na infraestrutura rural e nas nossas estradas. Continua a discussão, vereador Silvio. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao prefeito que atendeu um pedido nosso, né, e criou esse projeto de lei para que possa estar ampliando e melhorando a infraestrutura logística do meio rural para promover a atividade do agroturismo e também a agricultura familiar. Nós, de Ibatiba, às vezes não valorizamos, mas nós temos belas pousadas, bons restaurantes rurais, né? Ibatiba tem tudo isso e não tinha, até então, o apoio que eles merecem. Nós tivemos, por exemplo, que cancelar um baile beneficente num setor rural, num restaurante rural, porque choveu e não tinha acesso, não dava acesso e tranquilidade para que nós pudéssemos chegar até esse local. Sendo que antes
nós recorremos à secretaria, mandou julgar um saibro e tal, mas com a chuva não tinham condição. E é normal os donos de pousadas, donos de restaurante, vêm recorrer a nós, vereadores, pedindo para que melhore a estrada. Eu não vou receber turistas religiosos de Vitória, eu vou receber turistas e não tem estrada, nós não temos condição. Então, parabenizar o prefeito que cria esse projeto de lei, um prefeito que tem uma visão não só para Ibatiba. O projeto das cervejas artesanais e os cafés de qualidade, nós sabemos que é um projeto que nasceu em Ibatiba, do presidente da casa, com o prefeito, com o apoio do deputado Marcelo Santos, e que nós vimos que só Ibatiba, essa é uma visão futura, essa é a visão de administrador. Só Ibatiba vai ser pequeno. Então, o prefeito, junto com o presidente da casa, englobou Muniz Freire, Irupi, Iuna. Então, nós vamos ter uma grande rota, com pousadas, com paisagens maravilhosas, com cachoeiras maravilhosas, e para isso o turista quer que tenha infraestrutura, né? O proprietário rural, ele está trabalhando nisso aí. Você vai nos nossos restaurantes, você vê que são restaurantes que recebem, né, turistas com maior tranquilidade. O restaurante tem tudo, mas nós precisamos, a prefeitura agora sim, com esse projeto de lei, vai dar infraestrutura e apoio a essas pessoas que trazem divisa para o nosso município, que trazem turistas, que deixam dinheiro no nosso município. Parabéns ao prefeito e parabéns aí aos novos vereadores, que eu tenho certeza que vamos votar por unanimidade. Continua a discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador José Paulo. Mais uma vez aí eu quero parabenizar essa Câmara que está aí empenhado a esse projeto que traz para o nosso município, investimento na área que muitas das vezes foi esquecida. Já é o segundo projeto que vem para essa casa em relação à nossa região. O Executivo não pode, de forma alguma, deixar de investir também na Rota da Cerveja, que, na ideia da população, na ideia das pessoas, foi um sucesso. E os nossos empreendedores têm muita necessidade desses investimentos. Mais uma vez, eu falo com vocês, o Rei de Sol vai ser um sucesso nessas estradas. Além de ajudar os nossos agricultores, vai aquecer a nossa economia. Esse projeto é um projeto que eu voto ele alegre pelo nosso município e pela ideia que o Executivo está trazendo para essa região. Obrigado. Continua a discussão. Eu só queria aqui usar as palavras do vereador Silvio, João Pedro, vereador Paulinho, né? Fico muito feliz disso aqui ser mais uma ação de uma audiência pública feita por esses 11 vereadores, aonde nós debatemos, né, sobre a Rota da Cerveja Artesanal. Isso já é um pedido do vereador Silvio de tempos, né, esse investimento nas estradas para levar o turista aos empreendimentos no município de Ibatiba. Somos uma cidade forte, temos cafeteria como Café Terreiro, temos restaurantes como Vó Rosinha, temos 3 cervejas artesanais com registro no mapa, né? E temos embutidos, e nós temos tudo, né, que a gente precisava. E o que foi mais pedido, vereador Silvio, naquela audiência, Robertinho, era estradas, né, e placas de informações turísticas. Então, queria dar os parabéns ao município de Ibatiba, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Cultura e Turismo, ao prefeito e principalmente a Getúri, que já estão há 12 anos
nessa batalha de infraestrutura e de apoio ao turismo no município de Ibatiba. Ninguém mais a discutir, passamos à votação do projeto de lei número 04/2022, que cria o Programa Municipal de Infraestrutura do Turismo, Novos Caminhos dos Tropeiros, de autoria do gabinete do prefeito. Em votação, favoráveis permaneçam como estão, contrários se ponham de pé. Aprovado por unanimidade entre os presentes. Peço ao nobre secretário que faça a leitura do projeto de lei que institui o programa do parecer do projeto de lei do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que institui o programa Dignidade Feminina de Ibatiba. Parecer sobre o projeto de lei ordinário número 05/2022. O projeto de lei ordinário número 05/2022, iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, que institui o programa Dignidade Feminina de Ibatiba. Veio a essa Comissão de Legislação, Justiça e Redação, seguindo os trâmites regimentais para receber o parecer. Fundamentação. Sobre o aspecto constitucional, nota-se que o projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo atua em conforme com o mandamento constitucional, esculpido no artigo 193, parágrafo único, que determina que o Estado exercerá a função de planejamento de políticas públicas. Legalidade. Destaca a conformidade da proposição em comento com a Lei Orgânica Municipal, em especial em seus artigos 154, 155, inciso 2 e 5, e artigo 158, inciso 2 e 3, 1 e 2 da Lei Orgânica, que impõe o dever do Executivo promover medidas que visem a melhor qualidade de vida das mulheres. Outro sim, a Lei Orgânica fixa a competência do chefe do Poder Executivo para tal propositura, conforme o artigo 58, inciso 3. Regimentalidade. No que toca à regimentalidade do projeto de lei, ora analisado, não param dúvidas quanto à sua regularidade. Redação. Não verificamos qualquer inconformidade com as regras gramaticais. Conclusão. Desta feita, analisamos o PO 05/2022 e opinamos pela sua constitucionalidade, bem como seu regular prosseguimento ao plenário da Casa. João Pedro Carvalho Rocha, presidente. Emiliano Ribeiro Lazo, membro. E Leonardo David Alexandre de Carvalho, secretário. Em discussão, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei 05/2022, que institui o programa Dignidade Feminina de Ibatiba, de autoria do gabinete do prefeito. Em discussão. Ninguém a discutir. Em votação, o parecer. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se ponham de pé. Aprovado por unanimidade. Em votação, o projeto de lei 05/2022, que institui o programa Dignidade Feminina de Ibatiba, de autoria do gabinete do prefeito. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se ponham de pé. Aprovado por unanimidade entre os presentes. Passamos à votação Passamos a votações das indicações, moções e requerimentos. Indicações do vereador João Brito Pereira Filho, o Jango. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se ponham de pé. Ele não tem. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se ponham de pé. Aprovado por unanimidade entre os presentes. Indicações. Indicações do vereador João Pedro Carvalho Rocha. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se ponham de pé. Aprovado por unanimidade entre os presentes. Indicações do vereador Roberto Luiz Chaves. Indicações verbais e oficiais do vereador Roberto. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se ponham de pé. Aprovado por unanimidade.
Indicações do vereador Jorci Miranda Sangi. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se ponham de pé. Aprovado por unanimidade entre os presentes. Indicações do vereador Elias Cândido da Silveira. Indicações verbais. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se ponham de pé. Aprovado por unanimidade. Indicações do vereador José Paulo Costa Silva, Paulinho do Eucalipto. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se ponham de pé. Aprovado por unanimidade. Moções do vereador Fernando Vieira de Souza. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se ponham de pé. Aprovado por unanimidade entre os presentes. Moção de pesado, vereador Roberto Luiz Chaves. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se ponham de pé. Aprovado por unanimidade entre os presentes. Algum requerimento que ficou sem apreciação? A moção de repúdio do vereador Leonardo David Alexandrino, o Léo. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se ponham de pé. Aprovado por unanimidade. Indicações do vereador Leonardo David Alexandrino, Léo. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se ponham de pé. Aprovado por unanimidade. Antes de finalizar, gostaria aqui de passar quem nos acompanha pelos canais oficiais e pela Rádio Mania FM, que até a noite de hoje não chegou até a secretaria dessa casa o projeto, sabemos que irá chegar, né? Mas ainda não chegou o projeto de reajuste dos servidores públicos, o projeto de progressão dos servidores, o projeto do ticket alimentação dos servidores e o projeto de escala de férias. Então, muito se fala aí pelo município, a gente só gostaria de justificar que não entrou em pauta nem para leitura, porque ele ainda não foi protocolado pelo Poder Executivo a essa Casa de Leis. Temos informações que no decorrer dessa semana os projetos irão ser protocolados. A Secretaria de Fazenda precisou refazer os cálculos para não ultrapassar o índice com o pessoal, para aí sim mandar por essa casa. Então, fica justificado que não tem projeto de reajuste, de progressão, de ticket e escala de férias nessa Casa de Leis. Chegando, iremos convocar os vereadores e estará em nossas pautas e no site da Câmara de Vereadores de Ibatiba. Sem mais para o momento, gostaria de agradecer a todos os vereadores aqui presentes, a vereadora Rafaela Moraes, do município da Serra, volte mais vezes, uma defensora da causa animal, um debate muito amplo dessa casa também para alguns vereadores, essa luta. Eu, particularmente, sou um apaixonado pela causa e pode vir mais vezes, será muito bem-vinda e queremos sim trocar ideias para ver se a gente consegue dar andamento nesse projeto do município de Ibatiba. Agradecer os servidores dessa casa, em nome da doutora Bruna, da Lígia e da Samela Mulheres, parabéns pelo o dia de vocês, que são todos os dias. Muito obrigado aqui à direção da nossa casa de mulheres, e nós temos uma vereadora que não está presente, mas que representa muito a causa da mulher, e a senhora fica convidada para amanhã, uma conferência municipal de mulheres que a Câmara está realizando de autoria da vereadora Emiliane Ribeiro Lázaro. Sem mais para o momento, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária ou sessão extraordinária, caso necessário for. Uma boa noite, muito obrigado a quem nos acompanha nos canais oficiais da Câmara e na rádio Mania FM 95,5. Deus abençoe.